Nossa Senhora e São José para a família, restaurar saúde, afastar inimigos e atrair dinheiro. Você sente que perdeu algo importante na vida, seja dinheiro, saúde, paz na família ou oportunidades, e que o inimigo tentou roubar aquilo que é seu por direito. Então fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje vamos rezar juntos uma oração poderosa a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a São José, pedindo que tudo seja restaurado, que sua vida seja protegida e que a sabedoria divina guie seus passos para a prosperidade e vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Senhora Desatadora dos Nós, e São José, guardião fiel da Sagrada Família, venho diante de vossa misericórdia com o coração humilde e a mente sincera, solicitando a intercessão junto ao Pai Celeste para que a luz divina penetre onde hoje existe treva e confusão. Mãe que desata os nós do coração e da história, segure minha mão espiritual, ao lado do Pai adotivo de Jesus, encaminhe minhas preces para que Deus, na sua infinita bondade, coloque termo às influências negativas lançadas por quem deseja mal, especialmente as maldições e intenções hostis lançadas por meu pior inimigo que tentam semear discórdia dentro da minha família. Que a presença amorosa de Maria e a proteção silenciosa de São José façam com que a verdade e a paz retornem ao convívio, desfazendo as correntes invisíveis que provocam brigas e separações. Confio que a intercessão de vossos corações puros chega ao trono divino como perfume de inteira confiança. Peço que as palavras que ferem se transformem em entendimento, que os pensamentos invasivos percam vigor ante a clareza que só o Espírito concede, e que as intenções que visam fragmentar laços se tornem incapazes de continuar seu propósito. Que toda influência nefasta seja exposta à luz e perca poder, obrigando os que lançaram malícia a reconhecerem o próprio erro, a se aquietarem e a cessarem as ações que provocam dor. Suplico sem pressa, com fé firme, para que o Senhor, por intermédio de vossa intercessão, faça emergir um campo de paz, onde as discussões se transformem em diálogo e o ressentimento dê lugar à reconciliação. Nossa Senhora, Senhora que desata o que parece indecifrável, olhai para as memórias que se tornaram fonte de conflito e tocai-as com ternura para que se tornem ponte. São José, Pai que protegeu e manteve a serenidade no lar sagrado, venha com seu manto e com sua prudência para que a estabilidade regresse e que o lar recupere o ambiente de respeito. Que o amor familiar, alimentado pela compaixão e pelo perdão, recupere terreno e fortaleça relacionamentos, permitindo que cada pessoa se veja com olhos mais brandos e que a mão do mal não encontre espaço para continuar a sua obra. Peço também que os testemunhos e lembranças que provocam mágoa recebam a purificação necessária para que os corações não se tornem instrumentos de discórdia. Que Deus, fonte de todo bem, inspire nos mais exaltados da família a vontade de buscar entendimento. Que inspire nos mais feridos a serenidade de falar com verdade sem humilhar. Que inspire nos que erraram a coragem de reconhecer, de aproximar-se e de reparar. Que o espírito de pacificação infunda sabedoria onde reina a emoção descontrolada e que a razão comandada pelo amor conduza as conversas. Peço pela restauração das comunicações sinceras, por gestos que reconstroem confiança e por atitudes simples que, ao multiplicarem-se, restabeleçam o que foi quebrado. Que corações antes cerrados encontrem novo motivo para acolher e que antigos desalentos não determinem o destino de futuras gerações. Intercedei, ó Mãe e São José, para que qualquer laço invisível de maldição seja desfeito pelo poder do Altíssimo. Que toda palavra lançada com malícia volte sem efeito, que toda intenção maligna seja enfrentada pela proteção angélica que guarda a família, e que a paz se instale nas casas com firmeza. Que aqueles que fomentaram intrigas experimentem a clareza que leva ao arrependimento, e que, se necessário, encontrem o caminho da correção. Que a proteção não se limite a uma única pessoa, mas alcance cada membro, cada conversa, cada encontro, transformando-os em oportunidades de cura e de reencontro. Escutai também, ó Mãe, as necessidades que ficam guardadas em silêncio, os medos, as dúvidas, as expectativas quebradas. Acolhei cada um deles com gentileza e levai-os ao coração de Deus. Que a providência conduza decisões, que a paciência se torne aliada dos que desejam reconstruir, e que a esperança se renove mesmo onde houve desalento.
Que o amor, não o orgulho, seja o critério para as palavras proferidas, e que o exemplo da Santíssima Família sirva como mapa para quem busca reerguer o lar. Que o trabalho interior de cada pessoa produza frutos de entendimento e que as sementes de ressentimento não encontrem mais terreno fértil. Peço também, com humildade, proteção contra qualquer influência espiritual que se infiltre nas intenções ou nos sonhos daqueles que pertencem ao meu lar. Que a claridade divina afaste imagens e pensamentos que alimentam brigas, e que a serenidade governe a noite e o dia de cada um. Rogando à Mãe Desatadora e ao Guardião José, confio que o Senhor opera milagres de reconciliação onde há vontade e abertura. Que as atitudes de amor voltem a ser referenciais, que as reuniões familiares tornem-se momentos de alegria e que os vínculos, fortalecidos pela compreensão, resgatem a beleza do convívio. Abençoai, ó Mãe, consorte de alma para que cada escolha conduza à paz e não à disputa. Abençoai, São José, com prudência de espírito para que as palavras sejam medidas e os gestos, acolhedores. Que, juntos, conduzam minhas petições ao Senhor e que a resposta venha no tempo certo, revelando-se por sinais de tranquilidade, por conversas que curam e por atitudes que refazem laços. Confio que, pela misericórdia divina, as portas que foram fechadas por mágoa sejam abertas à reconciliação, e que o futuro da família seja marcado por respeito e carinho constante. Agradeço pela presença amorosa que nunca falha, por ouvir estas palavras e por agir mesmo quando a esperança parece pequena. Que a proteção de Maria e o amparo de São José acompanhem cada passo, que as bênçãos se multipliquem em silêncio e que a paz se instale de modo duradouro. Aquele que é fonte de todo o bem, suplico que transforme a situação atual em ocasião de crescimento espiritual, de fortificação do laço familiar e de renovada confiança mútua. Que o resultado seja um lar onde o amor prime e onde a discórdia não tenha mais lugar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe compassiva que visita aqueles que caminham entre angústias e pedidos silentes, e São José, guardião do lar e protetor fiel, dirijo a vocês minha oração com humildade e certeza de que a misericórdia de Deus opera pelos santos como canais de ternura e socorro. Neste momento clamo por intercessão para que minha saúde seja restabelecida, para que o corpo e o espírito encontrem a paz necessária para renovar-se. Peço também que todos os impulsos maléficos vindos do pior inimigo sejam confrontados e neutralizados, que cessem as intenções que ferem e que pretendem minar a serenidade do meu ser. Venho com a confiança de quem sabe que, quando o coração se volta para o Altíssimo, milagres acontecem de formas que a razão não alcança. Não peço sinais vazios, mas a presença clara de bem-estar, a restauração dos sentidos, do equilíbrio e da resistência para enfrentar as tarefas diárias com dignidade. Mãe terníssima, que desata o que parece emaranhado e inexplicável, toque com compaixão as áreas do meu corpo que sofrem, aqueça o espírito cansado, traga alívio às angústias que impedem o sono e ameacem os dias. São José, homem de silêncio e de coragem, acompanhe-me com seu olhar protetor, que eu encontre no seu exemplo a força serena para aceitar tratamentos, conselhos e cuidados necessários, sem medo nem resistência que apenas prolonguem o sofrimento. Peço que as influências adversas que surgem por meio de pensamentos hostis, palavras mal intencionadas ou olhares carregados de rancor sejam anuladas diante da claridade divina. Que nenhuma intenção nefasta consiga incubar-se em mim, roubar energia, contaminar decisões ou atrasar a recuperação que confio ser possível por desígnio divino. Senhora Desatadora, dirige ao Senhor minhas súplicas, não com exigência, mas com a convicção de um coração que busca refúgio. Intercedei para que o médico que me assiste tenha mãos sábias, para que os remédios atuem conforme a vontade do Criador, e para que cada tratamento possa produzir resultados visíveis e duradouros. Que o discernimento esteja presente em cada escolha terapêutica, que os profissionais que me acompanham tenham clareza e zelo, e que a ciência e a fé se aliem em benefício da minha recuperação. Que eu encontre força moral para seguir orientações, para descansar quando necessário e para cultivar hábitos que promovam vitalidade. Peço também que, por meio da vossa intercessão, as estratégias do meu inimigo se vejam frustradas, que os pensamentos maldosos dirigidos contra mim percam intensidade e que, se criar um tumulto interior,
sejam transformados em ocasião de aprendizado para quem os emitiu. Não busco humilhação para ninguém, mas peço que a verdade apareça e que a justiça do Senhor opere de modo a reduzir o mal causado. Que a proteção angélica guarde meu corpo durante as horas de sono, que as redes de proteção espiritual impeçam a ação de qualquer influência perversa, e que o ambiente ao meu redor se torne um espaço de tranquilidade, onde os processos de recuperação possam correr sem interferências. Que a coragem renovada me permita enfrentar medos antigos, aceitar a fragilidade temporária e pedir ajuda sem ver nisso sinal de fraqueza, mas antes prova de sabedoria. Que o otimismo sereno, aquele que decorre da fé e não da negação da realidade, ilumine meus pensamentos para que eu possa colaborar com a cura, sem pressa, respeitando os tempos que o corpo precisa. Senhor, por meio de Maria e de José, toque as emoções que impedem a plena recuperação, ansiedade, desânimo, culpa por coisas passadas. Transforme essas sementes em atitudes de autocuidado, em disciplina afetuosa para o próprio bem e em abertura para acolher o apoio de amigos e família. Concedei, ó Mãe, que eu reconheça os sinais de melhora sem intelectualizar demais, celebrando cada pequena vitória como parte do grande processo de restabelecimento. São José, confio vosso amparo para que o trabalho diário se harmonize com o descanso necessário, para que o lar seja refúgio e não fonte de sobrecarga, e para que as relações afetivas forneçam suporte sólido. Que os momentos de silêncio se tornem ocasião de escuta interior e que as orações sincera e constante mantenham vivo o fio de esperança que sustenta o caminhar. Peço também que os desejos maléficos do inimigo sejam neutralizados diante do poder divino, que não encontrem terreno fértil em minhas decisões, nem nas minhas interações, e que minha mente não se torne receptáculo de imagens ou impulsos que desviem do bem-estar. Que as palavras ditas com intenção de perturbar retornem de modo que inspirem reflexão e que, quando possível, levem à reparação moral daqueles que as proferiram. Que a providência divina coloque limites nas ações hostis e que, se houver necessidade de intervenção humana, esta surja com sabedoria e justiça. Rogo pela proteção das noites, para que o repouso recupere as energias e permita ao corpo ativar os mecanismos internos de reparo. Peço pela clareza no diagnóstico, pela precisão nas indicações, pela harmonia entre corpo e espírito. Que eu tenha paciência sem resignação, que cada passo dado rumo à recuperação seja tomado com atenção e perseverança. Que as mãos que tratam de mim o façam com ternura e competência, e que eu saiba agradecer a cada pequeno progresso, reconhecendo a ação divina que sustenta toda a conquista. Que a presença maternal de Maria envolva meu ser com calma, que a coragem de José inspire atitudes práticas e serenas, e que a misericórdia do Altíssimo transforme este momento de fraqueza em oportunidade de renovação profunda. Faço esta oração não apenas por mim, mas para que o bem se espalhe entre aqueles que amo, sem violência, sem retaliação, apenas com a firme convicção de que o amor verdadeiro restaura e acalma. Que as sementes do desânimo se tornem sementes de esperança, que a inquietude deixe lugar à confiança e que cada dia traga sinais concretos de melhora. Agradeço, desde já, pela atenção compassiva, pela companhia invisível nas dificuldades e pela graça que se manifesta quando menos se espera. Entrego à proteção dos santos este pedido com humildade e com fé na benevolência divina, pedindo que, segundo a vontade que tudo permeia, a saúde seja restabelecida, a serenidade retorne e qualquer maligna disposição contra mim seja neutralizada para sempre. Amparo-me na certeza de que, com Maria e São José junto ao meu clamor, o Senhor não se ausenta. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que compreende as dores humanas e que auxilia com ternura aqueles que buscam clareza em meio à confusão, e São José, guardião do trabalho digno, exemplo de prudência e de paciência, vem em oração com coração sincero pedindo que, diante de Deus, intercedam para que a sabedoria me acompanhe em todas as decisões relacionadas ao cuidado com o dinheiro e a capacidade de multiplicar recursos. Que essa sabedoria não se limite ao entendimento superficial, mas seja profunda, iluminando escolhas, prevenindo enganos e abrindo caminhos de oportunidade que levem à prosperidade justa. Desejo ser capaz de cuidar do que já possuo com discernimento e de ampliar com inteligência, responsabilidade e serenidade,
sempre guiado pela vontade divina. Sei que muitas vezes as riquezas são passageiras e que a ganância pode afastar do verdadeiro sentido da vida, mas reconheço também que estabilidade financeira permite proteger a família, manter o lar em ordem, estender a mão a quem precisa e viver com dignidade. Por isso, peço que me seja dado o entendimento necessário para administrar cada recurso com clareza, sem precipitação, sem descuido e sem perder a noção do que é essencial. Que a sabedoria seja luz constante para que eu saiba planejar, guardar no tempo certo, investir no momento oportuno e trabalhar com alegria, sem deixar espaço para ansiedade ou desespero. Peço também que toda intenção maligna do meu pior inimigo, aquele que deseja tirar de mim o que conquisto, seja anulada diante do poder de Deus. Que nenhum pensamento perverso lançado contra mim encontre espaço em minha vida, que nenhuma palavra carregada de inveja ou desejo de destruição consiga penetrar no campo onde meu trabalho frutifica. Que a proteção divina cubra meus caminhos, tornando inúteis as armadilhas criadas por quem deseja me ver em ruínas. Se tentarem lançar maldições contra meus ganhos, que se desfaçam no mesmo instante em que forem pronunciadas, e que apenas a bênção permaneça. Nossa Senhora desatadora dos nós, quantos nós existem na mente humana quando se trata de administrar o dinheiro? O medo de perder, a tentação de gastar sem refletir, a ansiedade por acumular sem medida, a insegurança diante de investimentos, o receio de confiar em quem pode ajudar, tudo isso cria laços invisíveis que impedem a prosperidade saudável. Venho pedir que cada um desses nós seja desatado, que cada bloqueio mental seja retirado e que a clareza substitua a dúvida. São José, exemplo de homem que soube administrar o pouco e o muito com a mesma serenidade, interceda por mim para que eu aprenda a usar cada recurso de modo justo, produtivo e abençoado. Desejo que a sabedoria se manifeste não apenas em decisões financeiras, mas também na disciplina interior, pois sei que sem autocontrole, sem serenidade e sem visão, nenhuma riqueza permanece. Que eu aprenda a distinguir o que é necessidade do que é vaidade, que eu saiba dizer sim quando for para o bem e não quando algo apenas ilude. Que as portas abertas pela providência divina sejam aproveitadas com discernimento e que oportunidades não sejam perdidas por descuido ou medo. Que o trabalho das minhas mãos e da minha mente produza frutos, e que esses frutos sejam preservados com cuidado contra a inveja e contra a malícia. Que a sabedoria também me ensine a partilhar, pois sei que a verdadeira prosperidade não é acumular sozinho, mas dividir com aqueles que precisam. Peço que essa partilha seja feita com inteligência, sem prejudicar a estabilidade da família, mas também sem fechar os olhos ao sofrimento alheio. Que o coração seja sempre equilibrado, aberto à generosidade, mas atento para não ser enganado por falsos pedidos. Peço que Deus, por meio da intercessão de Maria e José, afaste do meu caminho pessoas que desejam explorar, enganar ou manipular minhas finanças. Que minha mente esteja alerta contra falsos conselhos, contra investimentos duvidosos, contra amizades que se aproximam apenas por interesse. Que eu seja capaz de enxergar além da superfície e identificar intenções ocultas, protegendo assim meu patrimônio e meu futuro. Sei que o inimigo espiritual muitas vezes se manifesta por meio da inveja de pessoas próximas, e por isso peço que essa inveja não tenha poder sobre mim. Que todo olhar de cobiça perca sua força no instante em que se dirige contra mim, que toda palavra maldosa seja neutralizada pela luz divina, e que eu permaneça firme no propósito de prosperar sem medo. Que a serenidade nunca me abandone, mesmo quando as dificuldades financeiras aparecerem, e que a fé seja mais forte do que qualquer tentação de desistir. Peço também que os caminhos da prosperidade não sejam interrompidos. Que novos trabalhos surjam, que negócios sejam bem-sucedidos, que projetos prosperem, que contratos sejam assinados, que clientes apareçam, que oportunidades cheguem de modo natural, sem necessidade de prejudicar ninguém. Que o meu dinheiro seja multiplicado de modo lícito, saudável e duradouro, sem cair em mãos erradas e sem ser levado por enganos. Nossa Senhora, olhai para meu coração e vede que o que peço não é para vaidade, mas para garantir dignidade, tranquilidade e paz. São José, protetor dos trabalhadores, acompanhe-me em cada passo,
Inspire-me em cada decisão e mantenha-me firme quando eu estiver diante de dúvidas. Que o silêncio de ambos, mãe e pai espiritual, me ensine a ouvir a voz interior que aponta o caminho correto. Que a bênção de Deus se manifeste em todas as áreas ligadas ao dinheiro, no trabalho, nas compras, nas vendas, nos contratos, nas parcerias, nos investimentos, nas escolhas simples do dia a dia. Que cada decisão seja iluminada, cada oportunidade seja analisada com clareza e cada ganho seja preservado. Que a minha mente esteja sempre aberta para aprender, seja com erros passados, seja com exemplos de pessoas que prosperaram com honestidade. Agradeço desde já pela intercessão de Maria e José, pela proteção que não falha e pela sabedoria que já começa a ser semeada em meu interior. Que a prosperidade esteja ao meu lado e que nenhum inimigo consiga arrancá-la de mim, pois sei que aquilo que é protegido por Deus permanece seguro. Que a paz reine no coração, que a mente permaneça lúcida e que o corpo seja capaz de sustentar o trabalho que conduz ao sustento. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que acolhe com paciência e carinho todos aqueles que se encontram perdidos em caminhos de injustiça, e São José, guardião silencioso que protegeu o lar sagrado e soube administrar cada bem com prudência e fé, elevo esta prece em busca da vossa intercessão diante do Senhor Todo-Poderoso. Venho com o coração marcado por perdas e por dores que não nasceram de descuidos comuns, mas da ação maldosa do inimigo que se levantou contra mim. Venho pedir que, diante de Deus, seja restaurado tudo aquilo que me foi tirado de modo injusto, que aquilo que foi arrancado pela inveja, pela mentira ou pela violência espiritual retorne a mim de maneira multiplicada, justa e abençoada, para que nada do que me pertence por direito continue sob domínio de quem deseja apenas a destruição. Peço que minha oração suba aos céus como clamor sincero, não de vingança, mas de restauração. Que cada perda seja tocada pela mão divina e reconstituída com plenitude, que cada bem material desviado de mim encontre o caminho de retorno, que cada oportunidade que me foi arrancada pela malícia volte a se manifestar em minha vida. Que tudo que foi quebrado seja restaurado, tudo que foi levado seja trazido de volta, tudo que foi corrompido seja purificado e devolvido. Nossa Senhora, que desata os nós que o inimigo tenta apertar em segredo, interceda para que os laços de injustiça que me cercam sejam desfeitos e para que a verdade brilhe onde antes houve mentira. São José, que protegeu os tesouros de sua família contra o perigo, acompanhe-me para que tudo que se perdeu pela mão do mal volte a ser colocado em minhas mãos. Que o Senhor olhe para a maldade que foi lançada contra mim, em sua justiça infinita, torne sem efeito todas as armadilhas do meu inimigo. Que nenhum prejuízo se mantenha, que nenhum roubo permaneça, que nenhuma traição siga prosperando. Que cada palavra negativa dita contra mim seja anulada e que cada tentativa de me enfraquecer perca sua eficácia diante do poder divino. Minha oração não busca apenas que o mal cesse, mas que o bem retorne, que o que me pertence volte, que minha vida seja restaurada em toda a área tocada pela injustiça. Peço que minha memória seja purificada para que eu não viva apenas de lembranças dolorosas do que foi tirado, mas que eu me prepare para receber novamente aquilo que foi roubado, de modo que meu coração saiba reconhecer a mão de Deus na restauração. Que minha mente seja clara para não aceitar falsos substitutos nem se contentar com ilusões, mas que eu seja capaz de reconhecer cada bênção verdadeira que retorna. Que o Senhor abra as portas do tempo e faça chegar até mim os bens, os relacionamentos, as oportunidades, os recursos e as alegrias que o inimigo tentou bloquear. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe de Ternura, desfaz o nó do roubo, do engano, da injustiça e do prejuízo que pesa sobre mim. São José, homem de fé silenciosa, traz a sabedoria prática para administrar aquilo que retornará, de modo que nada se perca novamente. Que cada bem restaurado seja guardado sob a proteção divina, de modo que nenhuma outra pessoa consiga arrancá-lo de mim. Que os projetos que me foram tomados por inveja sejam retomados com ainda mais vigor, que os caminhos que foram fechados à força sejam reabertos com amplitude e que tudo que meu inimigo tentou destruir em minha vida seja reconstruído diante dos olhos de todos como testemunho da fidelidade de Deus. Que a restauração não se limite apenas ao que é visível. Que a paz interior que foi abalada seja reconstituída,
que a alegria que foi diminuída seja reacendida, que a esperança que foi quase extinta seja renovada. Que a saúde emocional, o ânimo para trabalhar e a confiança em mim mesmo sejam devolvidos em plenitude. Que minha família, atingida pelas consequências das perdas, também experimente o retorno da estabilidade e da alegria. Que a restauração seja completa, alcançando desde o material até o espiritual, e que nada do que foi roubado permaneça nas mãos do inimigo. Que o Senhor envie seus anjos para guardarem tudo o que é meu. Que cada porta de roubo seja fechada, que cada caminho de injustiça seja bloqueado, que cada intenção de tirar mais alguma coisa de mim seja frustrada. Que minha vida seja protegida pela intercessão da Mãe Santíssima e do Pai adotivo de Jesus, e que eu caminhe com segurança sabendo que o céu está atento ao meu clamor. Que os meus bens retornem, que a prosperidade seja restituída, que as oportunidades perdidas voltem a se apresentar diante de mim com clareza e rapidez. Peço também que meu coração seja fortalecido para receber essa restauração sem rancor. Que eu saiba acolher o que volta para mim como graça de Deus, e não como motivo de soberba. Que eu compreenda que o inimigo que se levantou contra mim não tem mais poder do que aquele que o Senhor permite, e que toda tentativa de me roubar serve apenas para confirmar que a mão divina é mais forte do que qualquer mal. Que eu possa perdoar sem esquecer da justiça, e que minha oração não alimente ódio, mas confiança de que Deus restitui tudo no tempo certo. Que cada área da minha vida que sofreu com a perda seja revista agora pela misericórdia divina. Que meu trabalho, minha casa, meus bens, minhas oportunidades, meus projetos, meus relacionamentos e minha paz retornem ao estado de abundância e harmonia. Que tudo que foi levado do meu caminho sem direito volte ao lugar certo, que a justiça prevaleça e que a restauração seja completa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, confio em sua intercessão para desfazer as armadilhas da injustiça e abrir novamente os caminhos que foram fechados. São José, protetor das famílias e administrador fiel, confio em sua presença para guardar o que retornar, para orientar minhas escolhas e para que a bênção permaneça comigo. Que a restauração seja tão clara e tão ampla que não reste dúvida de que a obra é de Deus. Agradeço desde já pela certeza de que esta oração chega ao coração divino e que, por meio da intercessão de Maria e José, verei com meus próprios olhos a restauração de tudo que perdi. Que cada bem volte, que cada oportunidade retorne, que cada parte de mim que foi atacada seja reconstruída. Que a justiça de Deus seja manifesta e que eu permaneça protegido, restaurado e abençoado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.